Mais uma vez, saúdo os irmãos na graça e na paz de Cristo, irmãos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Noite agradável, né? Fria. Os ventiladores hoje tem dois, né? Olha o divino, tá com calor. Né? Noite boa, chuva. Como disse a irmã Antônia na chegada, de graça, né? Chuva de graça que Deus dá para nós, um clima bom, agradável. Glória seja dada ao nosso Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, eu trago essa noite uma mensagem para repartir com os irmãos e peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo de número 8. Êxodo, segundo livro da Bíblia. Os irmãos abram no capítulo de número 8. Amém? Os irmãos deixem a Bíblia aberta aí, e ao passo que nós somos adentrando, desenrolando a mensagem, a gente vai lendo os textos no livro do Êxodo. Irmãos, nós sabemos que o nosso Deus, Ele tem para nós promessas para uma vida segura, tranquila e sem temor do mal aqui. Foi exatamente isso que foi falado ontem aqui com os adolescentes no culto, sobre isso que Deus proporciona para nós, que aquele que teme a Deus, ele vive uma vida, aquele que é sábio e teme a Deus, uma vida segura, tranquila e sem temor do mal. Isso não significa que a gente não vai ter problemas, mas nós vamos ter firmeza, fé, para suportarmos, atravessarmos as dificuldades, os problemas, seguros e firmes, sabendo que Deus está no centro e no controle de todas as coisas. Enquanto o nosso Deus é um Deus que faz promessas, o diabo, ele é sedutor, e ele seduz, ele tenta seduzir as pessoas lá fora, seduzindo, usando esse mundo. Ele tenta também seduzir a sua igreja a voltar para esse mundo, a negar a Cristo, a negar a sua palavra, viver em desacordo, em desarmonia com essa palavra. O pastor Flamarion Rolando, ele diz assim: o diabo trabalha com propostas, mas Deus trabalha com promessas. Abra mão das propostas do diabo e se apegue às promessas de Deus. O diabo, ele é sedutor e ele sempre vai trabalhar com propostas para tentar nos afastar de Deus. Irmãos, nós sabemos que quando o povo de Israel, eles estavam para sair do Egito, porque lá o povo passaram um bom período, 430 anos, viveram lá como escravos. E Deus, a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor daquele povo, que estava clamando por misericórdia, por debaixo de tanto sofrimento e escravidão, que Faraó impôs a eles. E quando eles estavam ali para sair do Egito, debaixo da mão poderosa de Deus, que envia pragas, que faz ali proezas, que mostra o seu poder, a sua grandeza, a sua soberania, Faraó, então, ele chega até Moisés e ele faz algumas propostas para reter o povo, para manter o povo ali no Egito. Ele traz algumas propostas, ele faz algumas propostas, e essas propostas eram propostas que iam em desacordo com a vontade de Deus para aquele povo, e tinham como objetivo enganar o povo. Esse era o objetivo daquelas propostas de Faraó, de enganar o povo e manter o povo na escravidão, manter o povo prisioneiro, aprisionado, escravizado ali no Egito. Então vamos examinar essas propostas e vamos ler
o nosso primeiro texto, no versículo de número 25, diz assim, acompanhe aí, irmãos, Êxodo, capítulo 8, versículo 25. Chamou o faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. 26. Respondeu Moisés: Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apredejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Amém. Irmãos, a escravidão, ela é um símbolo do pecado. Faraó é um símbolo de Satanás. O Egito é um símbolo do mundo, com um sistema pecaminoso. Faraó, então, ele propôs aqui, depois que Deus envia a 4ª praga, a praga das moscas, Faraó, então, ele chama Moisés e faz uma proposta. Qual era essa proposta? Dizendo: olha, não vá, fique aqui no Egito, ofereçam sacrifícios aqui mesmo no Egito. Vocês podem permanecer aqui, sacrificando, adorando ao Deus de vocês. Vocês podem levantar altares aqui, continuar no Egito e levantando altares a Deus. A princípio, irmãos, parecia uma proposta simpática, acolhedora. O povo poderia pensar: puxa, Faraó mudou, as moscas fizeram o Faraó mudar, né? Ele está nos permitindo ficar aqui e adorar o nosso Deus, levantar altares. Mas toda vantagem, irmãos, proposta por Satanás, tem uma armadilha por trás. Toda proposta que Satanás propõe por trás, há uma armadilha, há um embusto. Ainda hoje, irmão, Satanás, ele usa a mesma estratégia, induzindo as pessoas a pensar que pode adorar a Deus sem sair do mundo, induzindo as pessoas a imaginar que pode adorar a Deus sem sair da escravidão do pecado. Olha, vocês podem continuar escravos do pecado, servindo o mundo, mas adorando a Deus. Vocês podem continuar agradando a Deus e vivendo de qualquer jeito. Essa é a proposta sedutora que Satanás continua fazendo às pessoas. Vocês não precisam sair do mundo, não precisam ir para a igreja. Continue aí, né? Continue aí, não precisa. Quem precisa entrar para a igreja sem... vocês não precisam isso. Irmãos, como que nós iremos? Como que a pessoa pode entrar na igreja sem romper com o mundo? Sem se afastar do mundo, sem negar o mundo com os seus esquemas, com as suas artimanhas. Então, irmãos, quem pode colocar uma bela máscara de santidade sem mudar a sua vida? Quem pode se tornar religioso sem um novo nascimento? Satanás continua usando essa mesma estratégia. Você pode agradar a Deus aí vivendo no mundo, não precisa ser cristão, não precisa ir para a igreja, não precisa congregar, né? Faça uma boa ação de vez em quando, ajude alguém de vez em quando. Isso é o suficiente para agradar a Deus. E continue aproveitando o mundo, servindo o mundo, sendo escravo do pecado. Faraó propõe uma religião da forma sem vida, do ritual sem uma conversão, da aparência sem um novo nascimento. É isso que ele propõe. Ele continua, irmãos, seduzindo as pessoas, enganando as pessoas com essas propostas. Continue sendo apenas um religioso aí no mundo. Não precisa romper
com a sua religiosidade. Continue sendo religioso, faça uma boa ação, uma boa obra, isso vai agradar a Deus. Moisés, irmãos, no entanto, negou. Ele não aceitou a sedutora proposta de Faraó. E é isso que nós devemos também fazer. Rejeitar firmemente as insinuações do diabo. Não basta, irmãos, levantarmos altares. Não basta levantar altar de adoração a Deus. É preciso sair do Egito. É isso que o mundo precisa entender. É preciso sair do Egito, é preciso sair do mundo, é preciso abandonar o mundo com seus sistemas e seus esquemas. E é isso que Satanás tenta impedir as pessoas de fazer. Você pode continuar. Não precisa ser crente, não precisa ir à igreja, não precisa congregar. Você já é bom. Você tem um coração bom. Não é isso que muita gente diz, eu tenho um coração bom. Você é bom. Você tem um coração bom, você não precisa. E aí, não dando por satisfeito, Faraó lhe traz uma nova proposta, depois dessa recusa. Veja aí, irmãos, o versículo de número 28. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe. Orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés: eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã, estes enxames de mosca se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, nem deixe ir o povo deixe o povo para que ofereça sacrifício ao Senhor. Então saiu Moisés à presença de Faraó e orou ao Senhor. Então Faraó faz uma outra proposta. Ele diz: olha, vá, mas não vá muito longe. Você não precisa ir ao deserto, muito longe. Fique perto aqui do Egito. Faraó, irmãos, ele propõe agora o povo ir, mas não ir tão longe. Faraó, que até então castigava o povo, ele agora traz, uma proposta que parecia até boa. Antes ele trazia açoites, chicotes, duros castigos ao povo com trabalho esforçado. Agora ele se transforma em chefe de relações públicas. Ele quer se relacionar, ele quer relacionamento. Ele abre as portas do seu império para o povo: olha, vocês podem ir, vão lá. Mas quando você sentir saudade, as portas estão abertas. Quando você sentir saudade do Egito, voltem que eu vou receber vocês. Serão bem recebidos. As portas estarão sempre abertas para vocês, na hora que vocês sentirem saudades. Ele quer manter vínculo com o povo. Ele não quer soltar ali a corda, cortar a corda e romper. Ele quer manter vínculo com aquele povo. Ele não quer cortar as raízes. A ideia, irmão, de Faraó é esta: vá, mas não vá tão longe. Vá, mas volte. Vá, mas não vá definitivamente. Hoje ainda, irmãos, essa é uma proposta perigosa. O diabo, além de acusador, ele é também um sedutor. Depois de afligir seus súditos, tentá-los, a não deixar a Deus, ou a deixar a Deus não com o seu coração por completo. Ele mostra vantagens. Como dizer: olha, vocês podem ir, mas na hora que vocês sentirem saudades aqui, da comida, das coisas que aqui tem, das farturas, vocês podem voltar. O diabo, irmão, sempre vai mostrar vantagens. O mundo é melhor.
o mundo é melhor do que a igreja. Ele sempre vai tentar seduzir os jovens, dizendo: olha, esse negócio de estar na igreja não é para vocês. Ele oferece prazeres, abre as portas da liberdade, convida a vir desfrutar do melhor do Egito. A tese de Faraó é essa: aqui você pode desfrutar do melhor, do melhor. Você pode desfrutar dos dois mundos. Você pode ir lá e adorar, você pode voltar também e desfrutar do Egito, viver com o coração dividido. É essa, irmãos, a proposta que Satanás faz a muita gente. Olha, você vai na igreja, mas não abandone o mundo não. Continue no mundo, continue aproveitando. Vá para a igreja, mas vá para o carnaval também. Vá para a igreja, mas vá também para a festa junina. Vá para a igreja, mas continue participando das coisas do mundo. Obedeça a palavra, mas obedeça também os esquemas desse mundo. É essa a proposta, irmãos, de Satanás até hoje. E ele tem arrastado muitas pessoas. Muitas pessoas têm se mantido assim. Eu quero ir para a igreja, mas não quero cortar a relação, o cordão umbilical com o mundo. Eu quero ir para a igreja, mas quero também aproveitar do mundo ao mesmo tempo. E fica com o coração dividido, com o ânimo dividido, sua vontade, seu desejo dividido. Moisés, porém, ele rechaça isso com veemência. E ele não aceita isso. Porque, irmãos, ele entende que quem foi liberto da escravidão não deve jamais retroceder. Nós já fomos libertos da escravidão e não devemos retroceder, voltar atrás. Não devemos de forma alguma voltar ao mundo. Nós não somos desse. Foi isso que disse o autor, a carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 39, ele diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da alma. A vida, irmãos, com Deus exige isso, consagração. Exige que nós não amemos o mundo e a igreja. Deus, ele não aceita esse coração dividido. Deus não aceita uma adoração que seja dividida. O próprio Jesus disse: olha, vocês não podem agradar a Deus e o diabo ao mesmo tempo, a Deus e o mundo ao mesmo tempo. Vocês não podem agradar. Ou vocês agradam um ou outro irá se aborrecer disso. Mas Satanás, irmãos, não quer saber. Ele quer que os crentes mantenham vínculo com Deus e vínculo com o mundo ao mesmo tempo. O Faraó queria isso, faz essa proposta: vá, mas não vai tão longe, e na hora que vocês quiserem voltar, as portas do reino estarão abertas, as portas do Egito estarão abertas para receber vocês. É isso que ele traz por trás dessa palavra. Terceiro, irmãos, terceira proposta de Faraó, capítulo 10, passa aí um pouquinho para frente, capítulo 10, versículo 8, diz assim: depois da oitava praga, a praga dos gafanhotos, então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhe disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, e com os filhos e com as filhas, e com os nossos rebanhos, com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Olha a proposta agora de Faraó, versículo 10. Respondeu-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tendes conosco
más intenções. Não há de ser assim. E de somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Amém. Irmãos, ele faz uma outra proposta. Ele pergunta: quem há de ir? Quem é que deve ir para adorar a Deus? E Faraó disse: olha, todos nós, homens, mulheres, crianças, velhos, nosso rebanho, todo mundo é para ir. Faraó, irmãos, ele propõe a Moisés levar o povo, deixar o Egito, mas deixar as crianças e os jovens. Eles podem ir, vão os adultos, mas deixe as crianças. Com isso, ele está insinuando, irmãos, o que é que o lugar para os jovens desfrutar a vida é no Egito. Dizendo: olha, o que vocês vão fazer com esses jovens, essas crianças lá no deserto? Deixe eles aqui no Egito, aqui tem conforto para eles, aqui tem prazer para eles, aqui tem o que eles precisam para ser felizes, para viver bem, para serem fortes. Quer levantar altares a Deus? Vá, levante altares a Deus, mas deixem aqui as crianças e os jovens. Irmãos, quem levanta altares a Deus, levantar altares a Deus é uma atividade para ser celebrada por todos aqueles que são membros da família. Ele está dizendo: olha, celebrar a Deus, levantar altar é coisa para velho. Celebrar altar, levantar altar e celebrar esse Deus é coisa para quem já está velho, para quem já está para morrer. E essa continua sendo a artimanha de Satanás, dizendo: olha, igreja é lugar para velho, para velha. A igreja é lugar para o divino, para a irmã Antônia, para o Zezão, para mim, para o Alessandro. A igreja não é lugar para o Cauacla. A igreja não é lugar para o Manuel. A igreja não é lugar para a Adriele. É isso que o diabo tenta colocar, e a gente ouve isso, irmãos, incessantemente, as pessoas falando. O jovem dizendo: eu vou aproveitar a vida. O jovem tem que aproveitar a vida. Aproveite a vida primeiro. Aproveite a vida, mas quando ele fala aproveitar a vida, é aproveitar o mundo. É aproveitar os prazeres do mundo. E essa tem sido a artimanha, a sedução de Satanás. Faraó quer induzir Moisés, irmãos, a pensar que o culto a Deus não tem atrativo para jovens, que eles devem ficar no Egito, onde os prazeres são mais vibrantes, são mais alegres. Essa é a mentira de Faraó, travestida de muitas outras seduções propostas em nossos dias. O diabo continua dizendo: ei, jovem, não vá para a igreja, continue no mundo. A igreja não é teu lugar. Teu lugar é aproveitar a tua juventude, é aproveitar os prazeres, as doçuras desse mundo. E quantos irmãos têm sido seduzidos por essa voz satânica, que tem usado pessoas, que tem usado o sistema, que tem usado a mídia, as redes sociais, que tem usado artistas, influenciadores, para passar essa mensagem. Muitos jovens abandonaram as fileiras da fé para retroceder aos prazeres transitórios do pecado. Quantos que começaram uma jornada jovem, uma caminhada, e abandonaram, estão no mundo. Muitos escravizados, muitos até perderam a vida, já não estão mais entre nós. Moisés, então, irmãos, com firmeza, ele resiste à proposta de Faraó e não abre mão das crianças nem dos jovens. Eles todos irão, todos irão servir e adorar a Deus. A família, irmãos, não pode estar dividida.
velhos, jovens, crianças, todos devem estar na presença de Deus, a serviço de Deus, pois o lugar dos jovens é desfrutar a vida e encontrar plenitude de alegria na presença de Deus. Aqui a alegria e felicidade verdadeira. Lá fora é ilusório. Lá fora é escravidão. Faraó queria isso, que os jovens permanecessem ali porque eram jovens, tinham força, seriam futuros escravos bons para ele, para continuar sendo escravizados, maltratados e presos ali. O mundo quer isso, quer manter os jovens ali, escravizados. Que Deus possa abençoar nossos jovens, adolescentes, crianças e mantê-los no caminho, mantê-los na presença do Senhor, hoje e sempre. Por último, irmãos, nós podemos ver uma outra sedução, ainda no capítulo de número 10, a partir do versículo 21. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Então não viram uns aos outros, e a ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém todos os olhos de Israel, os filhos de Israel, tinham luz nas suas habitações. Versículo 24. Então o faraó chamou Moisés e lhe disse: ide. Mais uma vez ele faz uma proposta: ide, servi ao Senhor, fiquem somente os seus rebanhos e o vosso gado, e as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Irmãos, essa outra proposta de Faraó é: vá, mas deixe as riquezas de vocês. Sirvam a Deus, mas sirvam sem a riqueza. Sirvam sem os rebanhos de vocês. Faraó, irmão, uma vez esgotadas as suas sugestões, tentou essa última cartada. Sugeriu a Moisés que fosse embora, mas que deixasse para trás todo o rebanho, todo o gado, todas as ovelhas, tudo que eles possuíam. Os israelitas serviriam a Deus, mas seus rebanhos deveriam ficar no Egito. Essa é a proposta de Faraó. E a resposta de Moisés é corajosa, emblemática: nenhuma unha vai ficar aqui, nenhuma unha sequer. Então Faraó, irmãos, ele tenta essa cartada. E essa é ainda hoje uma abordagem de Satanás a muitas pessoas. Muitas pessoas não querem deixar o mundo para servir a Deus porque amam mais suas riquezas, porque amam mais aquilo que têm, porque não querem talvez tirar parte daquilo para servir a Deus, para servir o reino de Deus. Muitos querem adorar a Deus deixando seus bens no Egito, querem servir a Deus sem consagrar a Ele seus bens. O faraó disse: não, nós vamos servir a Deus é com isso aqui. Esses animais é para serem sacrificados para Deus, os nossos bens eram para ser oferecidos a Deus. Muitos irmãos querem servir a Deus sem consagrar a Ele as primícias dos seus bens, de seus ganhos, de seus lucros.
Muitos querem viver dessa forma. Eu vou servir a Deus, não preciso ser dizimista. Eu não preciso dizimar. Isso não tem no Novo Testamento, não aparece. Eu vi ouvindo um podcast do Augusto Nicodemos, e alguém perguntou para ele sobre dízimo. Sua igreja, você fala sobre dízimo, pergunta isso, olha, eu vou ser bem sincero. No Novo Testamento não há nenhum versículo falando sobre dar dízimo. Mas eu falo e incentivo os irmãos a dar dízimo, eu dou dízimo na minha igreja, porque é o que mantém a igreja. E aí ele diz, o que Deus pede, o que é proposto no Novo Testamento é muito mais pesado do que o dízimo do Velho Testamento. É muito mais pesado. E aí ele faz um aparato ali daquele texto que Paulo faz à igreja de Corinto. Ele diz, isso aqui é muito mais pesado do que o dízimo. E se não fosse o dízimo, o que seriam as igrejas hoje? Meus irmãos, se nós não tivéssemos dizimista aqui na igreja, provavelmente nós não teríamos tido retiro. Por quê? A Milena disse assim, olha, foi no limite. Sobrou R$103, né? Ele disse, esse aqui eu vou usar para pagar, uma parte para pagar a água que nós usamos. Fui lá, passei para Valdinar, né? Uma parte, R$80. Ano passado eu dei 70, esse ano eu dei 80 para ela, né? E sobrou, ficou o restinho, está no caixa da igreja. Mas tivemos que tirar do caixa da igreja o gás, R$167 de mangueira, as portas do banheiro que foi mandado fazer aquelas grades, comprar daqueles coisas e as coisas tudo lá, deu um bom dinheiro também, e outras coisas mais que foram compradas. Graças a Deus pelos dizimistas que nós temos na igreja, que nós podemos hoje pagar mais uma parcela da mesa de som. Graças a Deus pelos dizimistas que tem na igreja, que semana passada foi pago mais um talão de energia. Graças a Deus pelos dizimistas que temos na igreja, que nós estamos terminando de pagar a caixa de som. Se fosse apenas pelas ofertas, irmão, o que daria? Nós precisamos servir a Deus com aquilo que nós temos também, que chega a nós pela mão de Deus. Não sejamos avarentos. Quando nós estávamos no mundo, quanto nós gastávamos no mundo? Quanto que as pessoas gastam lá no mundo? Às vezes, quando chega na igreja, fecha, o Augusto Nicodemos diz, a última coisa a se converter do crente é o bolso. E às vezes, quando está lá no mundo, gasta com bebida, gasta com coisas fúteis, mas para a obra de Deus não gasta. Se recusa, procura texto, escavanca a Bíblia, fazer isso não está na Bíblia. Vai para gurus, né? Está lá o Caio Fábio dizendo, eu sou contra o dízimo, mas está lá embaixo, passando lá no letreirozinho lá, a conta do banco do Bradesco lá. Então, irmãos, a Escritura é bem fácil em dizer que não podemos separar o culto que prestamos a Deus dos bens que possuímos. Pois onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Moisés, nenhuma unha fica. Com isso aqui nós vamos servir a Deus, nós vamos sacrificar a Deus. O culto a Deus é com a nossa vida e com aquilo que nós temos. O culto a Deus tem que ter os animais para derramar o sangue ali que era exigido. Se ficar aqui, como que nós vamos fazer isso? Então, cuidado com as propostas de Faraó. Elas são indecentes e são perigosas. Cuidado com as propostas de Satanás. Elas são indecentes e são perigosas. Cautelemo-nos. Amém? Amém? Senhor Deus, obrigado pela tua santa e bendita palavra que fala o nosso